Olá, eu sou o professor Danilo Delarco, seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. O tema do nosso programa de hoje é a reforma trabalhista, os efeitos, os reflexos da reforma trabalhista no seu trabalho. E quem está aqui para tirar as nossas dúvidas, esclarecer várias de nossas perguntas, é a professora, a doutora Ana Paula Sefrin Saladini. Ela é professora do curso de Direito da Unifil, do Direito do Trabalho e também juíza titular da Vara do Trabalho de Cambé. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, professor Danilo. Explica pra gente essa reforma trabalhista, né? Quando começou a vigorar, o que está acontecendo no seu trabalho, as ações deram uma caída, o povo está meio assustado, como é que funciona isso aí? Todas as mudanças são sempre difíceis de digerir no início, né? Então nós tivemos um projeto de lei que foi encaminhado no final de 2016, aprovado no meados de 2017, entrou em vigor a partir de 11 de novembro de 2017 e já gerou algumas consequências de ordem prática. Principalmente porque, de certo modo, aumentou os custos para o acesso à Justiça do Trabalho e, por conta disso, tivemos uma bela queda nos números das ações. Eu penso que é uma situação provisória, que os números tendem a se estabilizar no futuro, mas, por enquanto, acho que nós podemos dizer que caiu mais ou menos metade do número de ações trabalhistas. Professora, nós temos várias dúvidas sobre esses temas, e acredito que nós vamos fazer uns 2 programas, né? Hoje e depois a gente vai fazer mais um programa esclarecendo mais alguns pontos, que são realmente muitas dúvidas. Nós temos algumas dúvidas da população em relação à parte de direito do trabalho mesmo, sabe? Como ficaram algumas regras depois da reforma. Eu vou chamar as enquetes que gravaram e aí depois a senhora comenta com a gente vê como que dá para esclarecer essas dúvidas, tudo bem? Claro. Então vamos lá, vamos a uma enquete que foi gravada e uma dúvida para a professora Ana Paula. Como fica agora a questão das horas extras? Bom, não existiu nenhuma alteração substancial em relação às horas extras em si. Quem continuar trabalhando em horas extras e tiver direito a recebê-las, vai recebê-las, além da 8ª hora diária, além da 44ª semanal. O grande problema é que aumentou muito a possibilidade de compensação de jornada e se, de certo modo, banalizou o uso do sistema de banco de horas. Então, a tendência que eu vejo é que a maioria das empresas passe não mais a pagar as horas extras, mas sim a compensá-las ao invés de fazer o pagamento. Então, continuou o limite de 2 horas no máximo, mas hoje realmente, ou seja, a compensação em banco de horas ela foi realmente banalizada, porque você pode fazer individualmente ali com o trabalhador e é uma tendência, né? Nós vemos um sistema de compensação que pode ser semanal, que era o sistema de compensação mais tradicional, mas ele pode ser mensal, mesmo de forma tácita, ele pode ser semestral e ele pode ser anual, dependendo de convenção coletiva. Então, você tem um longo cardápio de escolha de sistema de compensação. E ainda foi implementado oficialmente o sistema de compensação 12/36, que tinha uma série de restrições na doutrina e na jurisprudência, mas que foi implementado de uma forma mais efetiva. Então, eu penso que a tendência é de aumentar o sistema de compensação de jornada. E, de certo modo, o limite de 2 horas diárias para serem feitas acaba sendo ultrapassado em razão da sistemática de compensação em 12/36, onde o trabalhador em um dia trabalha 12 horas e folga as 36 horas subsequentes. Tem mais uma pergunta sobre o direito do trabalho. Vamos lá. Eu sou obrigada a pagar a contribuição sindical? Professora, essa pergunta ela é... Essa pergunta em si daria um programa inteiro, eu penso, professor Danilo. Como é que está essa questão da contribuição sindical? Está dando bastante confusão. Tá. O Supremo já sinalizou que não existe uma inconstitucionalidade nesse sentido, então eu penso que vão ser mantidos os termos da reforma. O que aconteceu com a reforma? Nós temos na Constituição uma obrigatoriedade de representação de sindicato nas negociações coletivas. Isso não mudou. Essa representação abrange todos os trabalhadores da categoria, independentemente de filiação. Na legislação infraconstitucional, que é a legislação ordinária, nós tínhamos a obrigatoriedade de recolhimento de contribuição sindical, que para um trabalhador empregado correspondia a um dia de salário no mês de março, era retido no mês de março e obrigatoriamente recolhido. Isso era o que chamávamos informalmente de imposto sindical. Imposto porque era obrigatório, não era facultativo.
Pois bem, a reforma acabou com essa obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical. Então, essa não é mais compulsória. Agora depende da filiação do empregado ao sindicato ou da autorização para o desconto na folha de pagamento. O grande problema é que a obrigatoriedade de representação nas convenções coletivas pelo sindicato continua existindo, e essa representação atinge toda a categoria dos trabalhadores, independentemente de filiação ou não. Então, nós temos um problema de ordem prática. Trabalhadores que vão ser representados por um sindicato ao qual eles não se filiaram e para o qual não contribuíram, e que vai ser sustentado apenas por aqueles que se filiaram. Então, nós teremos empregados filiados pagando, que vão sustentar um sistema que atende a todos os trabalhadores, pagantes ou não pagantes. A segunda problemática que eu vejo nessa questão é que continua existindo o sistema de unicidade sindical. Então, não existe uma concorrência entre sindicatos, digamos assim. Eu preciso escolher se eu vou me filiar a um sindicato ou não, mas eu não tenho a possibilidade de me filiar a um outro sindicato que melhor represente os meus interesses. Então, na verdade, esse fim da contribuição sindical, ele de certo modo estrangula as receitas dos sindicatos, mas ao mesmo tempo ele não permite uma liberdade de associação sindical maior pelos trabalhadores. Então, respondendo objetivamente à pergunta, vou ser obrigada a recolher? Não, eu não sou mais obrigada a fazer o recolhimento da contribuição sindical. Mas não sabemos como que o sistema sindical vai continuar sobrevivendo. Pode ser que realmente haja uma falência aí do sistema sindical em relação... Ou uma diminuição muito grande, né? Sociologicamente falando, eu penso que das duas uma. Ou o sistema sindical vai falir com essa nova modalidade, ou ele vai ter que se reinventar e sair dessa mais forte do que nunca no Brasil. Eu espero, sinceramente, que a segunda opção seja alcançada pelo sistema sindical. Mas, para isso, ainda precisamos de algumas reformas em termos legislativos e também constitucionais, o que é muito mais difícil em se tratando de modificação legislativa. Ainda mais agora, no momento que a gente está vivendo, né? Sim. Mudança e tal. Muitos problemas ao mesmo tempo para serem enfrentados e não se sabe... Depende muito de quem vai ganhar essas eleições, é para a gente saber quais medidas poderão ser tomadas. Exatamente. Né? Professor, tem mais uma pergunta? Vamos lá. Como que ficam as regras para as férias agora? E eu posso dividi-las? Outra dúvida que pairou aí em relação às férias, né? Tivemos uma alteraçãozinha, como é que vai ficar isso aí agora, depois da reforma? Então, nós tínhamos na legislação anterior, fazendo um comparativo como era, como ficou, né? Na legislação anterior nós tínhamos obrigatoriedade de concessão de férias de 30 dias por ano. Essas férias deveriam ser concedidas de preferência de maneira contínua. Para que eu pudesse dividir esse período de férias, eu teria que ter uma justificativa por parte da empresa. Em algumas circunstâncias, como para o trabalhador menor de 18 anos e para o maior de 50 anos, não havia possibilidade de dividir a fruição das férias. A reforma trouxe a possibilidade de se fazer a divisão das férias em até 3 períodos. Desses 3 períodos, um deles tem que ser de no mínimo 14 dias consecutivos e nenhum deles pode ser inferior a 5 dias consecutivos, para que haja um descanso mínimo por parte do trabalhador. Essa divisão das férias não depende de requerimento do trabalhador, mas depende apenas de concordância dele. Então, o empregador faria a proposta para o trabalhador de divisão das férias e o empregado concordaria ou não com essa divisão. Quem trabalha com direito do trabalho sabe que, na maioria das vezes, o trabalhador não tem muito essa possibilidade de concordar ou não. Né? Sim, tem um ditado que meu pai gosta muito, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, para atender à necessidade da empresa, provavelmente as empresas, de certo modo, irão convencer os seus trabalhadores a fazerem essa repartição de férias, ainda que não seja interesse particular do trabalhador. Mas é uma questão que é mais moderna, de certo modo, atende uma série de reivindicações dos empresariados e também, em certo sentido, dos próprios trabalhadores que gostariam de ter um tempo melhor organizado de descanso de férias junto com as suas famílias. Quem tem filhos pequenos, por exemplo, poder sair de férias em julho, poder sair de férias em janeiro, poder dividir melhor essas questões. Na verdade, nós só vamos ver se isso funciona bem a partir da implementação efetiva disso daqui a alguns anos.
mas a possibilidade passa a existir a partir de agora e penso que vai ser incorporada aos costumes dos trabalhadores brasileiros. Entendi. Pessoal, a gente vai chamar um pequeno intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Ministério da Educação confirma: a Unifil é o melhor centro universitário do Paraná, com a maior nota no Índice Geral de Cursos. A Unifil lidera o ranking principal, com o melhor desempenho entre todas as instituições privadas de ensino superior do Paraná. Conquistou novamente o Conceito 4, o mesmo de grandes universidades públicas como o UEL, o UEM e Federal do Paraná. Unifil, movendo o ensino de qualidade. Agende sua prova. Faça sua inscrição pelo site www.unifil.br. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Estamos falando sobre a reforma trabalhista, seus reflexos no seu trabalho. E está aqui comigo a professora a doutora Ana Paula Sefrin Saladini, professora do curso de Direito da Unifil e juíza titular da Vara do Trabalho de Cambé. Professora Ana Paula, nós temos mais dúvidas sobre a questão da reforma trabalhista, alguns pontos, né? E vamos continuar com as enquetes para a gente conseguir analisar essas dúvidas da população. Vamos chamar mais uma pergunta para a professora Ana Paula? Como ficam as regras para o trabalho home office? Ele queria saber como que ficou as regras do trabalho home office, ou seja, a ideia do teletrabalho, né? Como é que ficou isso, né? Passou a ser regulamentado? Tem limite? A pessoa pode trabalhar em casa? Explica para a gente um pouquinho como é que ficaram essas regras relacionadas ao teletrabalho. Bom, em linhas gerais, o teletrabalho, também chamado de home office, já existia na prática do direito do trabalho brasileiro. Isso é uma realidade em diversos locais, em diversos países. O avanço da tecnologia traz essas possibilidades. O que a reforma trabalhista fez foi trazer algumas regras básicas de contratação no sistema de teletrabalho para dentro da legislação, mas evidentemente isso não vai atender a todos os detalhes que um contrato de trabalho traz no dia a dia, principalmente quando o trabalho é realizado longe da presença do empregador. Então, basicamente, nós temos a possibilidade de trabalhar em sistema de teletrabalho com a utilização de mecanismos tecnológicos. É diferente de um trabalho simplesmente externo, porque eu preciso da complementação de utilização de mecanismos tecnológicos nesse trabalho. Nessa possibilidade, o trabalhador vai trabalhar na casa dele ou em outro lugar. Eventualmente, ele não precisa trabalhar em casa. Se eu trabalho com um notebook, por exemplo, eu posso cumprir a minha jornada de trabalho num café, numa viagem, em qualquer outra circunstância. Para facilitar isso, o legislador estabeleceu que quem trabalha no sistema de teletrabalho não está sujeito a um regime de controle de jornada, ele não teria direito à duração normal do trabalho, o que não quer horas extras, adicional noturno, regime de sobreaviso, uma série de normas referentes à duração normal do trabalho. Mas isso não quer dizer, evidentemente, que ele possa trabalhar 24 horas por dia. Tem que existir alguma modulação em relação à quantidade de jornada. A questão é a facilitação da organização do trabalho por parte desse trabalhador. Então, o trabalhador que faz teletrabalho, ele pode, por exemplo, começar cedo, fazer um intervalo de refeição maior para atender às necessidades dele ou da família, ele pode ir na academia às 3 horas da tarde, voltar e retomar o trabalho dele às 4 horas. A questão é mais a produtividade, é o resultado do trabalho que vai ser apresentado. Mas essa quantidade de trabalho que é demandada dele tem que ser coerente com uma quantidade de trabalho normal, que seria de 8 horas por dia. Então, eu acredito que nós teremos uma série de problemas em decorrência do sistema de home office, justamente porque se eu for, por exemplo, fazer o pagamento por produtividade, esse trabalhador tende a trabalhar mais para conseguir conseguir um resultado financeiro melhor. E isso talvez venha a causar problemas como questões de saúde do trabalhador, problemas de ordem física, de ordem mental, né? E mesmo problemas de ordem familiar, de ordem social. É muito interessante, professor Danilo, porque a legislação internacional, quando regulamenta o teletrabalho, ela traz uma série de obrigações paralelas ao empregador que vai se utilizar dessa sistemática. A legislação portuguesa, por exemplo, ela delimita até mesmo o horário em que o empregador pode entrar em contato com o trabalhador, para evitar a interferência dele na vida privada.
Porque conseguir desconectar um pouco do... Exatamente, e para que o trabalhador, mesmo trabalhando na residência dele, ele consiga manter a vida familiar dele separada do trabalho. Porque são mundos que se interrelacionam, mas são mundos que precisam ter vivência separada. Se a pessoa não conseguir diferenciar isso, pode ter realmente sérios prejuízos. Talvez isso, então, venha a ser regulamentado conforme a necessidade. Porque ainda não, parece que não foi tudo bem regulamentado ainda, né? Não, eles têm uma série de detalhes que precisam de regulamentação, que talvez o contrato de trabalho possa regulamentar, talvez uma convenção coletiva através do trabalho dos sindicatos. Nós temos, por exemplo, a questão do uso de equipamentos, que ficou muito aberto, se diz que será regulamentado em contrato de trabalho, mas não diz se esses equipamentos terão que ser custeados pelo empregador ou pelo empregado, as questões como o fornecimento de rede de internet, de rede de telefonia, de equipamentos de segurança. Então, é um admirável mundo novo para ser explorado, tanto pelos trabalhadores quanto pelos empregadores. Professora, e aproveitando, a gente tem mais um pouquinho de tempo nesse programa, fala um pouquinho para a gente do contrato intermitente, ou seja, os principais pontos, ou seja, dessa regulamentação do contrato intermitente. Como é que ficou essa questão? Essa acho que é uma das maiores problemáticas que a legislação trabalhista nova trouxe. Porque o que a gente faz, de certo modo, comparando com uma TV por assinatura, é fazer a contratação de uma TV por assinatura em que eu só pago as horas que eu efetivamente utilizar. Mas quando eu faço a contratação de um serviço como esse, eu faço o pagamento de um valor básico, né? Bom, para o trabalhador, quando eu contrato o trabalhador intermitente, que é aquele que só vai quando houver necessidade da empresa, eu não tenho essa obrigação de pagamento de uma assinatura básica. Então, se eu te contrato como professor, por exemplo, e falo, quando eu precisar, eu te chamo. Nesse chamado, quando você vier trabalhar, você terá as suas horas computadas e terá o recebimento do pagamento correspondente a essas horas e os direitos trabalhistas proporcionais. Mas e se eu não te chamar? Você fica, de certo modo, aguardando o chamado, mas você não tem renda, porque não existe nenhuma garantia básica para o período em que o trabalhador permanece em stand-by. Isso permite que ele tenha, o contrato de trabalho intermitente permite que ele tenha uma série de contratos de trabalho ao mesmo tempo, mas ele vai ter que gerenciar todas essas relações, né, com os devidos empregadores. Porque um pode precisar no dia, o outro também pode precisar no mesmo dia. Enfim, pode dar um conflito de horário. A legislação disse que, nesse caso, o fato dele não comparecer, se ele negar a comparecer, ele falar, eu não posso, não configura nenhum tipo de falta grave e punível, mas nós sabemos também que se o empregador chamar o empregado 2, 3, 4 vezes e ele não puder atender, a tendência é que ele volte a não chamar aquele trabalhador, porque ele não pode contar com aquele trabalhador. Então, é uma situação que deixa o trabalhador... E tem um período assim que eu posso não chamar e não gera rescisão, o contrato fica em aberto? O contrato fica em aberto. Essa é outra problemática, porque não foi regulamentado condições de rescisão de contrato de trabalho, nem por parte de um e nem por parte de outro. Então, eu posso ter um contrato de trabalho intermitente por muitos anos, com pouquíssimas horas de trabalho efetivamente praticadas. Então, essa é uma questão que precisa de muita regulamentação ainda, e que os empresários, nós percebemos que eles têm uma certa restrição no uso disso por enquanto, justamente pela falta de balizas específicas para dizer como que isso vai funcionar. Professora, muito obrigado pela sua presença. Tá? Eu que agradeço. Nós vamos gravar mais um programa sobre reforma, parte de processo, tá? Quero agradecer, seja bem-vinda. Obrigada. E, lógico, será bem-vindo em outros programas com a gente. Obrigada, professor Danilo. Obrigada, audiência. Pessoal, eu quero agradecer pela tua audiência. Até o próximo programa. E não se esqueça que a Unifil tem pós-graduação na área de direito do trabalho, processo de trabalho, previdenciário, penal, civil. Se você tem interesse, entre em contato com a Unifil e faça a sua matrícula. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.